As acusações de que Mercedes e Red Bull estariam burlando as regras dos motores para a temporada de 2026 surgem em um momento extremamente sensível da Fórmula 1. Não se trata apenas de um novo ciclo técnico, mas da maior mudança de regulamento de unidades de potência da história recente da categoria. Com motores mais simples, maior peso da parte elétrica, combustível sustentável e limites rigorosos de custo e arquitetura, a F1 prometeu um reset competitivo. Justamente por isso, qualquer suspeita de irregularidade ganha proporções enormes e ameaça o equilíbrio político e esportivo do paddock. Desde que os primeiros dados de simulação começaram a circular nos bastidores, rumores apontam que Mercedes e Red Bull estariam muito à frente das rivais no desenvolvimento de suas unidades de potência para 2026. O ponto central da polêmica não é apenas a performance bruta, mas a forma como essas equipes estariam explorando zonas cinzentas do regulamento técnico, especialmente na integração entre o motor a combustão e o sistema elétrico. Em um regulamento extremamente complexo, onde cada detalhe de software, recuperação de energia e gerenciamento térmico pode gerar vantagens significativas, a linha entre inovação e burla se torna perigosamente tênue. No caso da Mercedes, a suspeita recai sobre sua capacidade histórica de interpretar regulamentos antes de todos os outros. A equipe de Brackley carrega o trauma e, ao mesmo tempo, o prestígio da era híbrida iniciada em 2014, quando encontrou soluções técnicas que simplesmente não estavam no radar das rivais. Agora, com 2026 se aproximando, outras equipes temem que a Mercedes esteja repetindo a estratégia, não quebrando regras explicitamente, mas empurrando o regulamento até um limite que a FIA talvez não tenha previsto com clareza suficiente. As acusações sugerem que a Mercedes teria encontrado uma forma de otimizar a entrega de potência elétrica em fases específicas da volta, explorando brechas na definição de limites de energia por trecho do circuito. Embora o regulamento estabeleça números máximos, a forma como esses números são distribuídos ao longo da volta abre espaço para interpretações criativas. Rivais questionam se isso fere o espírito da regra, mesmo que tecnicamente passe nos testes iniciais. Já no caso da Red Bull, agora em parceria com a Ford através da Red Bull Powertrains, as suspeitas têm outro foco. A equipe austríaca, conhecida por sua agressividade técnica e política, estaria explorando soluções avançadas de combustão e recuperação de energia térmica que, segundo concorrentes, caminham perigosamente perto de conceitos proibidos. Há questionamentos sobre o uso de materiais, sobre a forma de resfriamento do sistema elétrico e, principalmente, sobre softwares de controle que poderiam oferecer vantagens dinâmicas difíceis de detectar em inspeções estáticas. O elemento que mais incomoda as rivais é a assimetria de informação. Equipes como Ferrari, Audi e Honda argumentam que o regulamento foi desenhado justamente para reduzir a complexidade e evitar vantagens ocultas. Quando surgem indícios de que duas das maiores forças do grid podem ter encontrado atalhos técnicos, a sensação no paddock é de déjà vu. O medo é que 2026 repita o que aconteceu em ciclos anteriores. Uma ou duas equipes acertam em cheio, enquanto o restante passa anos tentando alcançar. A FIA, por sua vez, se vê em uma posição extremamente delicada. Qualquer ação precipitada pode gerar acusações de favorecimento ou interferência política. Ao mesmo tempo, ignorar os alertas pode comprometer a credibilidade do novo regulamento antes mesmo de sua estreia oficial. Nos bastidores, sabe-se que a federação já intensificou auditorias, solicitou esclarecimentos técnicos adicionais e aumentou o monitoramento de dados simulados enviados pelas fabricantes de motores. Oficialmente, nada foi comprovado. Extraoficialmente, o clima é de tensão constante. Outro fator que agrava o cenário é o impacto político dessas acusações. A entrada da Audi em 2026 foi vendida como um marco histórico, com a promessa de um regulamento justo e equilibrado. Se Mercedes e Red Bull forem percebidas como dominantes desde o início, isso enfraquece o discurso da F1 de atrair novas montadoras. A própria Audi observa atentamente cada movimento, ciente de que qualquer vantagem irregular das rivais pode comprometer anos de investimento pesado. Há também um componente psicológico importante. Acusações desse tipo, mesmo sem provas conclusivas, já influenciam decisões internas das equipes. Recursos são redirecionados, conceitos são abandonados por medo de protestos futuros, e o desenvolvimento passa a ser feito sob constante vigilância. Mercedes e Red Bull negam veementemente qualquer irregularidade e sustentam que estão apenas fazendo aquilo que sempre fizeram, interpretar o regulamento melhor do que os outros. O problema é que, na Fórmula 1 moderna,
percepção é quase tão importante quanto realidade. Se o paddock acredita que há algo errado, a pressão sobre a FIA aumenta exponencialmente. Protestos formais, pedidos de esclarecimento técnico e até ameaças de mudanças emergenciais no regulamento passam a fazer parte do jogo. Isso cria um ambiente instável, no qual o foco deixa de ser apenas a engenharia e passa a ser também a política. No fundo, as acusações contra Mercedes e Red Bull refletem um medo coletivo, o de que 2026 não seja o recomeço prometido, mas apenas a continuação de um ciclo de dominação disfarçado por novas regras. A história da Fórmula 1 mostra que, sempre que um grande regulamento técnico é introduzido, alguém encontra uma brecha. A diferença agora é que a categoria prometeu equilíbrio, sustentabilidade e competição real. Qualquer suspeita de burla ameaça diretamente essa narrativa. À medida que 2026 se aproxima, a pergunta que ecoa no paddock não é apenas se Mercedes e Red Bull estão burlando regras, mas se o regulamento foi realmente bem fechado o suficiente para impedir isso. Se tudo estiver dentro da legalidade, as acusações cairão por terra. Se não, a Fórmula 1 pode enfrentar mais um capítulo turbulento de disputas técnicas, protestos e revisões forçadas. Em ambos os cenários, uma coisa é certa. O novo ciclo dos motores já começou envolto em desconfiança, e o primeiro tiro dessa guerra ainda nem foi dado na pista.